com alegria que eu venho aqui dividir os meus estudos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Vou trocar aqui para vocês verem. Está vendo o modo apresentação? Vocês estão vendo? Está tudo direitinho? Sim, tá. Está perfeito. Então, tá ótimo. Então, vamos começar. Bom, um tema que foi pedido para falar aqui com vocês, para a gente refletir hoje, é se é possível ser feliz em um mundo de provas e expiações. E é um tema bastante filosófico, né? Bastante reflexivo, muito vasto. Quando eu fui estudar esse tema, eu fiquei bem impressionada assim, como tem, né, teorias, como o homem, ao longo da história, ele vem procurando definir, conceituar e entender o caminho para chegar nessa felicidade, até porque é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo, até pela página ali inicial, a gente quer ter sempre um céu azul sobre nós, a gente quer sempre sentir o calor do sol. Então, a gente busca, o homem vem buscando essa felicidade em todo o momento, até porque uma pessoa que está com consciência saudável, que ela está bem, ela quer viver bem, ela não quer viver com problemas, com tristezas, em ambientes de ansiedade, de caos. A gente quer viver bem porque a gente sabe que a melhor forma de viver é a gente levar uma vida mais feliz. A própria doutrina espírita, ela nos coloca que nós fomos criados simples e ignorantes, porém, o nosso destino, através da nossa evolução, do nosso progresso, é a gente chegar à perfeição, e essa perfeição significa chegar à felicidade, a gente entender o que é essa felicidade, que ainda é difícil para a gente entender essa felicidade de um espírito puro, tendo em vista as circunstâncias que a gente vive, ainda é muito difícil. A gente sabe que não é aquela felicidade de ficar deitado numa rede, descansando eternamente, mas a gente ainda tem dificuldade de entendê-la. Mas, de qualquer forma, é o que a gente busca. A felicidade ela é também bastante subjetiva, por um lado, porque a gente, quando se pergunta ou pergunta para o outro o que é felicidade, cada um pode ter um jeito diferente de encarar essa felicidade, dependendo do momento de vida que passa, da idade, das circunstâncias que estão ao redor, da cidade que mora, do país que mora, né, o que cada um valoriza. Então, isso difere de uma pessoa para outra, mas também temos um senso comum. Tem algo que todo mundo persegue, né, essa noção de felicidade, por exemplo, ter saúde, ter amigos, ter dinheiro para a gente poder suprir as nossas necessidades básicas. Então, tem algumas coisas que são aspectos comuns, né? Além disso, essa ideia de felicidade, como eu falei, ela é bem antiga, ela não é uma coisa recente que agora os filósofos estudaram, ela vem lá desde bem antes de Cristo, e a gente percebe ao longo do tempo que essa ideia de felicidade ela vai, não digo se modificando totalmente, mas ela vai trazendo novas coisas, agregando outras coisas, tirando aquilo que realmente não é importante, né, e nos mostrando realmente o caminho dessa felicidade. Então, a gente pode traçar uma linha de evolução histórica dessa questão da felicidade. E quem fez isso mais, né, foi a filosofia. A disciplina que estuda isso melhor é a filosofia. E dentro do espiritismo a gente tem esse cunho também filosófico, né, uma filosofia de vida. Então a gente também acha uma preocupação bem grande com relação à felicidade na doutrina espírita. Bem, então o estudo, o que eu trouxe aqui para a gente através dos slides, eu peguei um pouco dessa parte filosófica, né, dessa evolução pela filosofia desses conceitos,
porque, claro, que isso mostra bastante, a gente vai perceber que já tem a ver com o que a gente sabe a respeito do espiritismo, e depois, ao final, a gente vai trazer os conceitos espíritas sobre a felicidade, né? Mais claramente espíritas. Vamos lá, então. Bom, então, quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa em algumas questões, a gente reflete sobre algumas coisas, né? Por exemplo, o que me faz feliz, né? Quando que eu estou feliz? Será que a gente para observar esse momento de felicidade que a gente tem, se ele é duradouro, se ele não é, o que nos faz realmente feliz, ou a gente vai na roda viva mesmo do nosso dia a dia, a gente vai passando ou vai numa ansiedade para ser feliz e não sabe nem mesmo que tipo de felicidade que a gente quer, qual a felicidade que a gente pode ter, né? Então, o que a gente entende como felicidade? A gente pode ser feliz diante de tantas misérias e sofrimentos, que é mais ou menos aí o título da palestra, né, do estudo. A gente vê tanta tristeza, a gente está num momento de ver tanto sofrimento, tantas angústias, tanto por conta de doenças, mas também por contas materiais, né, tanta gente nas ruas, e a gente pode se sentir feliz vendo isso, estando ali, participando desse sofrimento do outro, né? Só que a gente se pega feliz, a gente tem momentos felizes, né? Mesmo as pessoas que sofrem, elas vão passar por momentos felizes também. E a gente muitas vezes até se culpa por isso, né? Eu não deveria estar feliz, por que eu estou feliz? Mas acontece que toda felicidade, ela como a gente vai ver aí no decorrer do estudo, ela é uma conquista, né? Esforço nosso, melhoramento, a evolução, então é merecimento. E, além disso, a felicidade, ela contagia, né? Ela se irradia, ela contagia, assim como a tristeza. A tristeza também, se a gente vai num local, se a gente não está muito bem preparado espiritualmente e aquele lugar está cheio de tristezas, de amarguras, pânicos, a gente acaba também entrando nisso. Então, da mesma forma, a felicidade, ela é transmitida, ela também a gente contamina as outras pessoas com a nossa felicidade. Então, a gente também, quando a gente está feliz, a gente também irradia isso. Outra questão é: a felicidade, ela pode ser duradoura? Ou ela realmente é só essa felicidade mais efêmera, momentânea que a gente tem? O que a gente considera uma pessoa feliz? Porque a gente vê pessoas que são genuinamente felizes, a gente sabe que não é aquela felicidade que a gente vê na foto de uma rede social, né? A gente conhece aquela pessoa, sabe que ela é feliz, sabe que ela tem problemas, que ela passa por problemas, mas ela consegue lidar com aquilo de uma outra maneira, de uma outra forma, e ela consegue ser feliz. E, por fim, a gente traz também e se pergunta como é que o Espiritismo nos ajuda nesse caminho de sermos felizes, né? Qual a felicidade que a gente deve buscar, como que a gente deve fazer. Bom, felicidade em definição de dicionário é um estado de uma consciência plenamente satisfeita, uma satisfação, contentamento, um bem-estar. É um momento que a gente consegue perceber sentimentos prazerosos, de equilíbrio físico, psíquico, em que o sofrimento e a inquietude eles se transformam em emoções ou sentimentos de contentamento, alegria, júbilo, né? Então, quando a gente consegue não deixar sobressair tanto esses sofrimentos que a gente sabe que todo mundo passa, essas inquietudes, mas sim deixar aflorar esses sentimentos de alegria. É um bem-estar espiritual ou paz interior. Bem, então, aí a gente vê que todo mundo concorda com isso, né? Você está com paz interior, uma consciência satisfeita, ter sentimentos prazerosos, equilíbrio físico e psíquico, isso é felicidade, faz parte de felicidade. E aí eu trago uma evolução histórica sobre a felicidade, lembrando aquilo que eu falei lá no iniciozinho, no sentido da gente entender como que a gente vem formando essa ideia de felicidade, o que a gente pega em cada um desses filósofos, né? A maior parte aí são filósofos, pensadores. A intenção não é falar profundamente sobre cada um deles, que nem daria tempo, né, de falar, seriam vários outros estudos, mas é a gente pegar o que trouxeram de novo e a gente perceber como isso tem a ver
com o que a própria doutrina espírita nos traz, né? Com esse conceito de felicidade, com essa emoção, esse sentimento de felicidade que a gente aprende ou está tentando entender dentro da doutrina espírita. Então, primeiro aí, a primeira notícia que a gente tem de felicidade, o que é felicidade, é lá com Zoroastro, que muitos consideram como o primeiro filósofo da humanidade, que se tem registro. Então, lá no século, imaginam que ele tenha vivido no século VI, VII a.C., e ele diz que pergunta à divindade o que é felicidade, e ela responde que é um lugar ao abrigo do fogo e dos animais ferozes, é a mulher, filhos e rebanhos de gado. Então, a gente vê que é aquele tipo de felicidade bem ligada ao material, à sobrevivência, à subsistência, né? A gente conseguir sobreviver no nosso dia a dia, o essencial para aquela vida mais material. Tales de Mileto também é uma outra referência filosófica bem antiga, e essa parece que os historiadores, né, encontraram um fragmento de um texto dele em que ele fala sobre a felicidade. E aí ele diz que felicidade é ter corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Então ele já tem aí, olha, lá no século VII e VI a.C., já essa ideia de boa sorte, que é uma coisa que a gente vai trabalhar depois e vai ver que não é sorte, né? Mas da alma bem formada. Posteriormente, Lao Tse e Confúcio lá na China, no mesmo, mais ou menos o mesmo período, um traz que a felicidade é a união das forças da natureza, então ele também já faz esse vínculo com a natureza, com a divindade, com Deus, e Confúcio traz a ideia de que nós devemos enfatizar o dever, a cortesia, a sabedoria, a generosidade, então todas essas virtudes que a gente deveria desenvolver. O budismo nos traz a felicidade como superação, né, do sofrimento, superação do desejo, liberação desse sofrimento, que a gente tem que ter uma vida mais serena, né, uma disposição mental também para atingir essa felicidade. Aristóteles, que a gente vai ver um pouquinho mais, nos dois mais slides profundamente, a gente vai observar ele mais profundamente, traz a ideia de que a felicidade são as virtudes que tem no homem. O homem é feliz quando ele consegue melhorar-se, né? Quando ele consegue adquirir certas virtudes. Epicuro, que traz que a satisfação dos desejos ele tem que ser de uma forma equilibrada, sem perturbar a tranquilidade do indivíduo. Então, já traz essa ideia também de equilíbrio, da gente não ter ansiedade para buscar essa felicidade, né? A gente não deve perturbar a nossa própria tranquilidade. Santo Agostinho, que traz a relação da felicidade com Deus, com a sabedoria divina, com o conhecimento de Deus, né? Deus dentro de nós e da justa medida das coisas, né? Meio do bom senso. Comte, que é do positivismo francês, ele enfatiza a ciência e a razão como elementos que têm que nortear o ser humano. E essa felicidade que é adquirida através da ciência, da razão, ela tem que ser baseada no altruísmo e na solidariedade entre todos. Então, a gente também começa a trazer essa questão de que não é o feliz sozinho, a gente tem que estar preocupado também com a felicidade, com o bem-estar do outro. Freud, a gente deu um pulinho, né, no tempo, Freud, que também tem essa questão, ele leva a felicidade para a questão do prazer, que a gente tem que estar feliz quando a gente busca o prazer, aquilo que nos satisfaz, mas que isso estaria fadado ao fracasso, porque a gente não consegue satisfazer todos os nossos desejos o tempo inteiro, né? Então, essa felicidade plena não seria possível, mas ele coloca que a felicidade parcial ela é possível, sim. A psicologia positiva, que nos traz o conceito da felicidade depender de nós, de estar dentro da gente, nós somos os responsáveis pela nossa própria felicidade, e essa felicidade estaria relacionada com emoções e atividades positivas, né? Como a gente ser grato, fazer o bem, ser positivo, mas a gente sabe que também não adianta só a gente ser positivo e pensar o bem, né? A gente precisa mais do que isso para ser feliz.
Atualmente o que os psicólogos colocam bastante é que a gente tem uma busca incessante de uma felicidade. Eles chamam de projeto de produção de felicidade, a gente tem que ser feliz a qualquer custo, que essa felicidade ela é baseada nos desejos imediatos e materiais, claro, visando a nossa maior qualidade de vida, a nossa autoestima, mas que isso acaba sendo um grande sofrimento da modernidade, porque, como Freud lá colocou, a gente fica sempre buscando nos desejos mais materiais e mais imediatos essa satisfação, essa busca da felicidade, então a gente acaba sendo infeliz porque não consegue alcançar o nosso objetivo, né? Então esse Joel Birman, que é um psicoterapeuta, psiquiatra, professor, né? Ele diz que ser infeliz acaba sendo um fracasso performático do sujeito, né? Então ele se sente, não pode se sentir infeliz em hora nenhuma, senão ele é um fracassado. Então essa busca insana pela felicidade acaba gerando ansiedade, a gente não sabe qual é a felicidade que a gente quer, qual aquela que realmente vai trazer uma felicidade um pouco mais duradoura, que vai contribuir conosco, e essa felicidade é bem efêmera, a gente acaba se decepcionando, se entristecendo e ficando infeliz. Bom, e eu tirei ali Jesus daquela mais ou menos linha cronológica que eu fiz, porque Jesus é nosso mestre, Jesus permeia todos esses filósofos, né? Ele trouxe isso, obviamente, como é co-criador, como está junto com a gente, governador do nosso planeta, então ele traz essa mensagem que abrange tudo, que infelizmente a gente ainda não consegue entender, a gente utiliza até desses filósofos para a gente conseguir entender, mas a mensagem dele é que o amor é o elemento fundamental para se atingir a harmonia em todos os níveis, inclusive da felicidade individual. Então, quando a gente entende esse amor de Jesus, a gente vai ter essa felicidade individual, essa felicidade que a gente tanto almeja. Então, ele está permeando aí obviamente, toda a doutrina e todos os filósofos que eu trouxe aqui, pensadores. Penetrando e inspirando, né? Bom, e Aristóteles, né? Por que eu estou trazendo Aristóteles para a gente pensar? Sócrates e Platão, a gente tem no próprio Evangelho que eles são precursores da vinda de Jesus, né? Das ideias de Jesus, o que ele trouxe. E Aristóteles, ele é na mesma linha, ele é discípulo, né? Então, ele vem na mesma linha de Sócrates e de Platão, só que ele coloca coisas a mais. Primeiro que ele materializa isso no sentido de escrever. Ele tem um livro, né, Ética Nicômaco, que é dedicado à questão da felicidade, e ele consegue colocar, além da questão da justiça, das virtudes que Sócrates coloca, e Sócrates coloca muito que a felicidade, a gente tem que se preocupar com a felicidade da alma, Aristóteles diz que tem que se preocupar com a felicidade da alma, mas que a gente também precisa de algumas necessidades básicas, de alguns elementos básicos, como uma boa saúde, como a liberdade, como uma boa situação econômica, que a gente possa se nutrir do básico, porque é muito difícil a gente ser feliz se a gente não tem nem aonde morar, né? Não tem um teto que nos acolha, não saiba o que vai comer na próxima refeição. Então, isso a gente também precisaria desse lado mais material, um pouco, pelo menos. Bem, então, Aristóteles ele diz que a felicidade ela se relaciona com esses conceitos de virtude, amizade, honra e prazer. Ele diz que a felicidade é o bem maior desejado pelo ser humano, que um homem virtuoso, um homem feliz é um homem virtuoso, né? Então ele diz que todas as nossas ações são nesse sentido, da gente ser feliz. A gente precisa pautar as nossas ações para nos tornarmos homens virtuosos. E aí ele vai, através do pensamento e desse livro da Ética Nicômaco, ele vai nos colocar todas as ações, comportamentos que a gente deve ter ou não para que a gente atinja essas virtudes e esse estado de excelência da alma que ele chama. Então, ele cria esse termo eudemonia ou eudaimonia, que significa eu bem e daimon espírito, né, que seria o espírito do bem, de bem.
Ele diz que a gente atinge essa eudemonia, que a gente traduz como uma felicidade, né, que é essa felicidade aristotélica. Ele diz que tem que ser uma excelência da alma. Ele observa as pessoas felizes e ele diz que essas pessoas felizes, elas têm em comum essa excelência da alma, que é adquirida tanto intelectualmente, através do ensino, do conhecimento filosófico, das ciências, e moral, que ele diz que é através do hábito. Então, a gente vê como que as ideias espíritas, né, a doutrina espírita, ela tem muito ali de Aristóteles, né? O progresso, a gente atinge a perfeição quando a gente equilibra naquele nível alto, né, o nosso progresso intelectual e o nosso progresso moral. O intelectual é através da aprendizagem, né, do trabalho, do ensino, e o moral através da gente nos reformarmos e criarmos novos hábitos, tendo em vista nos tornarmos homens de bem, né, homens melhores. Bom, o livro Ética a Nicômaco, como eu coloquei, ele descreve a ação, o comportamento, o que a gente deve fazer ou não fazer. Ele tem uma preocupação de que essa excelência da alma, essas virtudes adquiridas, elas não podem prejudicar o coletivo, né? Ao contrário, elas devem beneficiar o outro, elas devem beneficiar o nosso próximo. E ele relaciona também, né, com essa questão da moral. Ele diz que ética e felicidade são coisas que andam juntas, não são separadas, elas caminham juntas, que a gente tem que buscar o conhecimento, a filosofia, o desenvolvimento intelectual e as boas ações para a sociedade para que a gente atinja a felicidade. Ele traz essa ideia de justa medida, né, que é o meio termo, eu acho que também é o bom senso, que ele diz que toda virtude, nesse livro ele elenca as virtudes que ele está trabalhando, e ele diz que toda virtude, se for colocada numa linha reta, ela está exatamente no meio de dois vícios, que seriam a falta e o excesso. Então, por exemplo, a coragem, ela é uma virtude, porque ela nos impulsiona para que a gente tenha ânimo, faça as coisas, trabalhe, conheça. Mas a falta de coragem seria o medo excessivo, que aí nos paralisaria, o que é ruim, e o excesso de coragem seria bravura, então seria eu não ser prudente, eu me arriscar demais, né? Então não teria essa excelência da alma que só é adquirida com essa justa medida, com essas virtudes que são a justa medida, ou o meio termo. Bom, as pessoas felizes têm em comum uma espécie de excelência na vida ou nas suas almas, e ele coloca que virtude moral é resultado de hábito, né? Então a gente tem que adquirir essas virtudes, essas qualidades para que a gente, ao longo do tempo, para que a gente seja feliz, para que a gente atinja essa felicidade. E que a gente deve se guiar, olha, outra coisa bem próxima, né? Que o Espiritismo, os espíritos nos trazem muito isso. A gente tem que se guiar pela sabedoria prática, que ele chama de frônesis, que são as boas escolhas, né? Então, eu entendi que eu tenho que ser um homem melhor, eu tenho que planejar como é que eu vou ser esse homem melhor, eu tenho que, ao longo do tempo, exercitando isso, fazendo boas escolhas, porque só assim eu teria a felicidade, né? Então, a felicidade vai estar em ser virtuoso, em ser fiel ao seu propósito, saber como eu vou realizá-lo, criar um hábito, né? Ter paciência, que é uma das virtudes que Aristóteles também coloca, para que a gente se torne uma pessoa melhor. E os filósofos atuais, né? O que eles trazem? Aí eu estou falando dos filósofos brasileiros, esses que a gente tem mais ouve falar mais, né? O Cortella, o Pondé, a Márcia Tiburi. Eles dizem que felicidade não tem fórmula. Então, a gente encontra também vários filósofos vários sociólogos tentando fazer alguma fórmula de felicidade, mas não é assim que a gente atinge a felicidade. Que a felicidade é uma vibração intensa, exuberante, mas não é um estado contínuo, que ela pode ser simples, ela não precisa ser inchada, a gente não precisa fazer grandes aventuras, né? Se jogar de bungee jump, a gente não precisa fazer isso para sentir a felicidade, ela pode ser simples, pode estar em você ter um contato com a natureza, olhar para o céu, conversar com um amigo, mas que uma vida feliz não significa uma vida livre de tristeza.
Então, a gente não pode esperar uma felicidade que a gente não vai ter sofrimento algum, não vai ter um dia triste ou vários dias tristes, né? Ela não está... Uma vida feliz não precisa ser sem nenhum tipo de tristeza. Ela é diferente de euforia, então não é aquela felicidade quando a gente coloca como que a gente pode estar feliz nesse momento de pandemia, né? Eu não vou estar numa festa comemorando, né? Tirando a questão até do próprio isolamento, que não nos permitiria, mas a gente não precisa estar nesse estado eufórico, né? Um estado nosso, dentro, de paz, que estaria associada a um projeto de vida, né? Na verdade, a gente não precisa ficar pensando o que a vida me deu, o que eu lucrei com a vida, né? Não é isso, mas o que significa essa vida para a gente, o que a gente imaginou dessa vida, para que a gente, então, por exemplo, você olhar para trás e ver que você conseguiu cumprir o seu projeto, que você não machucou ninguém, que você não passou por cima de ninguém, ou que pelo menos na maior parte do tempo você conseguiu ser uma pessoa generosa, né, que pratica caridade, que faz coisas boas, que é uma pessoa paciente, corajosa, isso seria um projeto e para a felicidade. E que você, para ser feliz, você deve romper com preconceitos, reconhecer o seu lugar junto com outras pessoas, né? É extremamente difícil você ser feliz achando que tem alguém inferior por algum motivo do que você, né? Você tem que se melhorar nesse ponto também. Felicidade ligada à ética, à justiça, uma sociedade justa. É muito difícil a gente ver tanta desigualdade, tanta injustiça e nos sentirmos felizes. Colocam que essa felicidade, quando a gente associa a bens unicamente materiais, a uma felicidade rasa, que gera ansiedade, que foi o que eu já coloquei lá nos slides da evolução histórica, que a gente precisa do que é essencial, então a gente tem que também pensar e refletir o que é essencial, né? E aí, claro que essencial é você ter um prato de comida também, né? Mas é você ter amizade, você ter amor, você ser generoso, você conhecer as coisas, estudar as coisas, mas assim, o material por si só, o dinheiro, ele não compra amizade, né? Ele vai comprar interesse. Então, a gente não precisa do dinheiro, embora ele muitas vezes nos auxilie a ter o essencial, ele não é essencial para a nossa felicidade. Que essa felicidade ela depende da gente atingir a etapa que a gente planejou, mas também do modo como a gente atingiu, né? Não dá para a gente, ao final de uma jornada, achar que foi feliz, mesmo a gente tendo conseguido o que a gente queria, se a gente olha para trás e vê que a gente deixou aí um rastro, né, de pedras no caminho, de inimizades, de coisas que a gente poderia ter feito para o bem e não fez. E eles colocam também que essa busca obcecada pela felicidade acaba produzindo infelicidade. A gente nunca está satisfeito, nunca está feliz, porque a gente não consegue satisfazer os nossos desejos, né? Então, eles colocam que a gente tem, na verdade, três formas de forma didática, né, que eles falam, de felicidade, que seria essa imediata, que gera uma certa felicidade, porém, que a gente quer, a gente compra, a gente consegue, a gente fica feliz, mas que isso também rapidamente vai embora. A gente tem aquela felicidade quando a gente tem um amor que é correspondido, né, que a gente tem aquela troca, mas que também temos tensões e sofrimentos nessa troca, né? A gente vai ter momentos em que a gente não vai estar feliz o tempo inteiro com aquela relação. E a gente tem essa felicidade que eles chamam de mais madura, que seria a capacidade da gente reunir um conjunto de virtudes que resistem a vícios, lá lembrando da felicidade aristotélica, e que é a felicidade também que nos diz o Espiritismo, né? Quando a gente consegue ser generoso, ser prudente, paciente, corajoso a maior parte do tempo. É claro que a gente ainda, principalmente a gente pelo Espiritismo, a gente sabe que a gente está trabalhando isso, que a gente não consegue isso o tempo inteiro. E também eles trazem que junto com essa felicidade madura, mais madura, está uma felicidade também que a gente adquire cristã. Olha que interessante, né? Que é aquela felicidade da gente ser generoso, perdoar, ser perdoado,
que a gente tem noção de que a gente não consegue viver sem a misericórdia do outro, né? Então, isso é muito interessante, eles trazem isso para a gente pensar que isso também seria uma forma de felicidade, principalmente quando você olha um pouco para trás e vê a sua vida, né, o seu modo de viver. E isso também não depende, claro, que uma pessoa mais velha, mais madura, ela vai possivelmente, se ela se preocupou quando era mais nova, ela vai ter uma vida aí feliz para ela lembrar e para ela colocar. Mas mesmo uma pessoa mais nova, né, se ela se coloca um objetivo de passar de ano e ela faz aquilo de uma forma boa, generosa, tranquila, ela também tem mais ainda a se orgulhar, né, a ficar feliz do que aquela pessoa que fez isso de uma forma sem muito se preocupar com o outro. Bem, e no Espiritismo, né? O que o Espiritismo nos fala, então, finalmente juntando isso tudo, todas essas reflexões filosóficas, ele nos lembra, a gente tem que se lembrar, que nós estamos num mundo de provas e expiações. Que a existência no mundo de provas e expiações é material, que reinam as paixões, então que é fácil a gente se deixar levar por elas, onde domina o mal, que é um mundo inferior, a gente já saiu da primeira classificação, né, que é os mundos primitivos, a gente está naquela segunda encarnação, almejando o mundo de regeneração, mas ainda estamos nesse mundo inferior, onde reina a imperfeição moral, é um lugar para a gente espiar nossas faltas, é um lugar de aprendizado, né, como diz Santo Agostinho, mediante penoso trabalho e misérias da vida, é um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, a gente entende que a gente está no mundo de provas e expiações não é à toa, que a gente está aqui aprendendo e reparando o que a gente fez em alguma outra encarnação, né, ou nessa mesmo, mas a gente está reparando e aprendendo. E a gente tem que lutar com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza para que a gente desenvolva esse progresso moral e intelectual, né? E essa perversidade dos homens não é só dos homens, né, outros homens, somos de nós mesmos, né? A gente ainda tem essa perversidade, uns menos, outros mais, mas é isso que a gente tem que trabalhar. Os mundos regeneradores, onde ainda não vai existir essa felicidade perfeita que a gente quer, né? Mas a aurora da felicidade. Os mundos ditosos, onde o bem vai sobrepujar o mal, ou seja, a gente vai ter mais bem do que mal, mas ainda vai existir, né, o mal. E nos mundos celestes ou divinos, onde vai exclusivamente reinar o bem. Então, a gente entende que lugar para ser feliz, plenamente feliz, é quando a gente é espírito puro, né? Quando a gente já está no mundo celeste ou divino. No Bem-aventurados os aflitos, do capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o item "A felicidade não é deste mundo". Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, gente, a gente está no mundo de provas e expiações. Querer que no mundo de provas e expiações a gente não tenha tristezas, não tenha sofrimentos, não tenha decepções, né? É irreal. A gente sabe que a gente está aprendendo, está reparando. Então, essa completa felicidade dos espíritos puros a gente ainda não pode aspirar, né? A gente tem que saber procurar essa felicidade que a gente consegue ter aqui, que também é bastante. A gente pode ter essa felicidade aqui, né? O que acontece é que muitas vezes, por um dia, às vezes, né, um mês, um dia de felicidade que a gente vai ter, aquela felicidade lá bem efêmera que os filósofos atuais colocam,
a gente garante, pela doutrina espírita, a gente sabe que a gente acaba garantindo uma existência, pelo menos uma existência ou uma série de existências de amarguras e de decepções. Bom, as perguntinhas do Livro dos Espíritos, que falam sobre felicidade, né? Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, por isso a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a gente pode suavizar esse sofrimento, né? E aí a gente começa a buscar essa felicidade completa, que a gente não entende ainda, mas à medida que a gente acerta o caminho, a gente garante que a gente vai sofrer menos. Concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Então, a gente também prestar atenção nisso, né? Nós somos os obreiros da nossa infelicidade, nós que percorremos um caminho fugindo das leis de Deus e cavamos ali a nossa própria infelicidade, né? Então, a gente tem que mudar isso, vamos tentar o caminho correto, né? O caminho de Deus, das leis de Deus. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Quer dizer, o que pode ser que todos eles têm esse senso comum da felicidade? E a resposta dos espíritos é aquela que a gente já viu lá também com outros filósofos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, também não deixar que aquela ansiedade pelo ter, pelo consumir, pela felicidade imediata, tome conta da gente, porque para a gente ser feliz, a gente só precisa do necessário. E onde a gente encontra esse roteiro, né, que nos ajuda tanto, está lá no Evangelho. Kardec coloca lá na introdução. Para os homens, em particular, constitui aquele código, ele está falando do código divino, das leis morais, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, a gente tem no Evangelho o nosso código, como a gente deve proceder, não é, na vida privada e na vida pública, e a gente tem essa levantar do véu, que é muito bom a gente saber que o caminho que a gente está trilhando aqui, embora ainda tenha nossas tristezas, mas esse caminho que a gente busca através do Espiritismo, ele vai nos dar uma vida mais feliz para frente, que a gente tem outras vidas, né? Então isso dá uma esperança, uma satisfação, uma tranquilidade para que a gente continue nesse caminho e a certeza de que a gente vai encontrar essa felicidade. Bom, ainda lá na Felicidade Não É Deste Mundo, vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, quanto ensinamento, né, que a gente tem aí principalmente esses pedaços que eu botei em outra cor, a felicidade que a gente tem no mundo é essa paz no coração, é essa consciência tranquila, e a gente vive criando tormentos para que a gente não seja feliz, né? Quando a gente pode evitar isso. Bom, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Então, a gente é criado para ser feliz, a gente está aqui
para se aperfeiçoar e que a gente veja isso como realmente uma oportunidade, só da gente enxergar a nossa encarnação, os nossos problemas como uma oportunidade, a gente já traz uma sensação de felicidade. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se haja destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, a gente vê que a gente pode, essa mensagem do Espírito Protetor, que a gente pode alcançar, sim, uma felicidade no mundo de provas e expiações. A gente tem que focar em outra coisa, né? Não é nesses gozos materiais que podem nos comprometer mais ainda, mas sim utilizar a caridade, né? O trabalho voluntariado, a ajuda às pessoas, de alguma forma, que vai nos inspirar, vai nos trazer essa sensação de felicidade e sustentar a nossa fé. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Né? Então, é isso que a gente tem que se guiar, tentar entender, seguir o caminho correto das boas escolhas. Para isso, a gente tem a doutrina espírita para nos ajudar. E aí, já chegando no finalzinho, a felicidade de Joana de Ângeles. Felicidade, porém, é conquista íntima. Se desejas ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel plenificador. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção, e descobrirás que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha, a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Está lá no livrinho Felicidade Possível. Felicidade é construção demorada que se realiza interiormente, atributo de laboriosa ação sacrificial. Então, gente, olha o que Joana nos traz, né? Felicidade é uma construção, é uma conquista, é um estado interno, é uma emoção, e a gente precisa amar, saber discernir as coisas, né? E observar essas cotas de alegria que a gente tem, né? Essas bênçãos que a gente recebe. Bom, é possível ser feliz em um mundo de provas e expiações? Então, eu acho que é possível, sim, né? Não é essa felicidade plena de todo momento, mas a gente tem alguns caminhos para... Também não é exaustivo essa lista aí que eu estou colocando, né? Ela é apenas exemplificativa do que a gente pode fazer para tentar caminhar nesse rumo de felicidade de provas e expiações, né? Praticar a lei do amor, a caridade, valorizar coisas simples que às vezes nos dão tanto prazer, tanta satisfação, tanta felicidade, que a gente depois relembra aquele momento tão bonito, né? Vivenciar a vida, cuidar de si, física e espiritualmente, né? Então, se alimentar bem, fazer uma atividade física, ler um bom livro, ver coisas boas, ouvir uma música boa, né? Estudar coisas que façam bem para a nossa alma, para o nosso espírito, cultivar a amizade, perdoar é algo que nos traz uma felicidade imensa quando a gente consegue perdoar e quando a gente consegue ser perdoado também, né? Então, caminhar dentro das leis divinas. E isso vai nos trazer uma felicidade não só futura, né? A gente quer felicidade aqui e agora, né? E esse caminho não é só para uma felicidade futura. Dentro da mesma existência da vida que a gente está, se a gente caminha dentro dessas leis, a gente procura todos esses itens aí, a gente consegue também ter essa felicidade de agora, né? Dentro de cada um de nós, essa sensação do dever cumprido, de paz espiritual, de que a gente fez o melhor do que o que a gente poderia ter feito e que a gente está procurando nos tornarmos homens de bem, né? Pessoas melhores a cada dia. Então, gente, espero ter conseguido passar, principalmente aí com essa esperança de que a gente não acha também que um mundo de provas e expiações a gente não pode ter nenhum tipo de felicidade e que a felicidade plena, se a gente não tem, se a gente tivesse essa felicidade, a gente não teria nenhum momento de tristeza, né? Porque a gente tem também. Muitas vezes não é difícil, não é fácil a gente se sentir feliz no mundo que a gente está, mas a gente tem esses momentos, essas emoções e essa sensação de paz interior que a gente deve buscar, que é possível a gente buscar e a gente alcançar.
tá bom? Boa tarde a todos, fiquem com Deus. Estou